justa causa. Nós pensamos na prisão preventiva quando a ordem pública reclama que se prenda alguém para que ele não continue a cometer delitos. E não para satisfazer a imprensa, não para satisfazer a opinião pública. Quando há perigo do sujeito acabar de cometer o delito que ele não conseguiu consumar. Quando ele é um reincidente e dá mostras que pretende continuar na senda criminosa. Quando ele ameaça uma testemunha, quando ele suborna. Aí sim nós podemos pensar em prisão preventiva. A condição econômica de alguém não autoriza o decreto de prisão preventiva. Então o habeas corpus serve sim para atacar essa prisão preventiva injustamente decretada, ou a prisão temporária. Agora prestem atenção, se a prisão for decretada sem fundamentação, uma prisão decretada sem fundamentação é uma prisão nula. Aí eu já mudo o meu enfoque e o fundamento para a impetração não será mais o 6481, que fala da justa causa, e passará a ser 6486, número 6, que fala do processo nulo, porque aí eu estou diante de uma hipótese de nulidade. Muito bem? Vamos avançar um pouquinho mais. Já falamos que o trânsito em julgado não é óbice. Outra questão, a execução da pena também pode ser atacada se houver alguma ilegalidade por meio do habeas corpus. E vou lhes contar rapidamente uma história. Nós tivemos recentemente a promulgação da Lei 11.464, que, modificando a Lei dos Crimes Hediondos, estabeleceu prazos diferentes da Lei de Execução Penal para a progressão no regime de cumprimento de pena. Enquanto no Código Penal e na Lei de Execução nós devemos cumprir 1/6 da pena para progredir, de acordo com essa lei nova, 11.464, você deve, se primário, cumprir 2/5 da pena. Ora, se eu pratiquei o crime sob a égide do Código Penal ou da lei anterior, eu não posso ter a exigência de um lapso temporal maior da lei nova para só então progredir no regime de pena. Isso é uma manifesta ilegalidade e isso pode ser atacado pela via do habeas corpus. Isso foi reconhecido no habeas corpus 92.477, também relator o eminente ministro Gilmar Mendes, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal. Então vocês vejam que há uma possibilidade nessa cláusula de falta de justa causa muito ampla, né? Vamos avançar um pouquinho, porque o nosso tempo já está indo. Outra hipótese que eu tenho para a impetração do habeas corpus é quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Muito bem. O artigo 5º, inciso de número 44, estabelece como garantia do cidadão o devido processo legal. Com a emenda constitucional número 45 de 2004, uma nova garantia foi encartada à Constituição. É a garantia da razoabilidade da duração do processo prevista no inciso de número 78. O processo não pode durar eternamente. Vejam vocês, se o sujeito está preso, a Constituição presume a sua inocência. Então você está preso preventivamente, vai ficar preso quanto? 1, 2, 3, 4, 5 anos? Não. Se nós somarmos os prazos processuais previstos no Código de Processo Penal, a jurisprudência chegou a um consenso de que o prazo para a formação da culpa é de 81 dias. E nesses 81 dias, deve estar decidida a sorte da pessoa em primeira instância. O processo não pode se eternizar. É claro, e nós sabemos, que também essa conta não é uma conta matemática. Há casos em que se justifica um pequeno excesso. Há casos em que é razoável o excesso dada a complexidade do processo. Mas
é inadmissível que a pessoa fique meio ano presa por conta de uma prisão preventiva. Então, se há excesso de prazo, é perfeitamente possível que você impetre um habeas corpus arguindo este excesso de prazo. Uma terceira hipótese para a impetração de habeas corpus se dá quando quem tiver ordenado a coação não tiver mais competência para fazê-lo. Esse é um caso interessante. Sabem todos que nós temos, grosso modo, a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Claro, temos também a Justiça Militar, temos a Justiça Eleitoral. E pode acontecer que um processo que se desenvolva perante a Justiça Estadual ser da competência da Justiça Federal. Pode acontecer o contrário. Se desenvolve perante a Justiça Federal, mas é da competência da Justiça Estadual. E nesses casos, o simples fato de se ter instaurado uma ação penal, como nós vimos, já representa uma coação. Só que aqui não é um problema de falta de justa causa, é um problema um pouco diferente. Quem ordenou a coação, quem recebeu a denúncia, não era a autoridade competente para fazê-lo. O juiz estadual não poderia receber uma denúncia quando a competência, no caso, era da Justiça Federal. Um caso que vem à baila, muito frequentemente, é o caso do chamado trabalho escravo. Muito comum, ou melhor, muito comum não, que é muito comum em termos forenses, porque nós temos visto denúncias pela prática da redução de alguém à condição análoga de escravo, que é o, grosso modo, vamos chamar o trabalho escravo, e muitos desses processos se desenvolveram perante a Justiça Estadual, porque entende-se que é um atentado à liberdade individual. O Supremo Tribunal Federal, num caso específico, firmou um entendimento que isso é um atentado aos direitos humanos e, portanto, a competência seria da Justiça Federal. Eu não concordo com esse entendimento. Acho que a Justiça Estadual também pode perfeitamente processar questões que atinem com direitos humanos. A Justiça Estadual não é uma justiça de segunda classe. Senão, tudo, a rigor, afeta direitos humanos. Quando alguém bate em alguém, afeta direitos humanos. Mas, sem entrar no mérito da discussão, se você é advogado e o seu cliente está sendo processado pela Justiça Estadual, você pode impetrar um habeas corpus. A autoridade coatora, juiz estadual. Você impetra um habeas corpus aonde? No Tribunal de Justiça. E vai dizer o quê? O juiz não poderia ter recebido essa denúncia. Esta denúncia deveria ter sido recebida por um juiz federal. O juiz, ao invés de receber a denúncia, deveria ter remetido o caso para a Justiça Federal. Quem ordenou a coação não tinha competência para fazê-lo. Hierarquicamente, o Tribunal de Justiça é o superior do juiz. Então, é o Tribunal de Justiça que deverá conhecer a matéria. E assim, se não for conhecido, o STJ e ao Supremo depois. Mas vamos supor que neste processo, o juiz, além de receber a denúncia, pela gravidade do delito, tenha decretado a prisão da pessoa. Então, pelas duas razões, quem ordenou a coação não tinha competência para fazê-lo e o processo tem que ser deslocado da Justiça Estadual para a Federal ou o contrário, da Federal para a Estadual. O quarto motivo que possibilita a impetração do habeas corpus diz com a cessação do motivo que autorizou a coação. O que é que isso quer dizer? Eu tinha um momento em que a prisão preventiva era justa, mas passou esse momento. Não existe mais esse momento. Não existe esse momento e, então, por exemplo, o réu tinha ameaçado a testemunha, mas a testemunha já foi ouvida. A testemunha já foi ouvida, então cessou o motivo que autorizava a coação. Então nós podemos impetrar um habeas corpus arguindo a cessação do motivo que cessou a coação. Número 5. Quando cabível a fiança. O delito era afiançável, mas o juiz não arbitrou a fiança. Então eu também posso impetrar um habeas corpus arguindo
a ilegalidade pelo não arbitramento da fiança em favor do paciente. Atentem o seguinte: a fiança cabe até o trânsito em julgado do processo. Era muito comum antigamente não se permitir alguém recorrer em liberdade porque tivesse maus antecedentes. Ao contrário do que se estabelece no artigo 593 do Código de Processo Penal, a fiança é cabível, inclusive quando a pessoa não tenha bons antecedentes. Então, você pode manejar o habeas corpus nestes casos também. Número 6, quando o processo for nulo. Se houver um desrespeito ao devido processo legal, às fórmulas estabelecidas no processo, o juiz não permitiu que se interrogasse o corréu, como naquele exemplo que nós demos no começo, é uma causa de nulidade. O juiz deixou de efetivar a citação do réu. O réu estava preso, não foi requisitado para o interrogatório. São hipóteses de nulidades. O advogado não foi intimado para acompanhar os termos da ação penal. É uma hipótese de nulidade. E você pode e deve impetrar habeas corpus arguindo a nulidade. E, por fim, nós podemos impetrar habeas corpus quando a punibilidade estiver extinta. Vamos supor que alguém venha a ser processado por um fato que já está prescrito. O Estado perdeu o direito de punir as pessoas ou a pessoa. Neste caso, a perda do direito de punir por parte do Estado implica na prescrição. E se a ação penal tiver sido instaurada contra você por um crime já alcançado pela prescrição, é perfeitamente possível impetrar-se um habeas corpus e arguir a ocorrência da extinção de punibilidade. Pode acontecer numa ação penal privada que já se tenha operado a decadência, e você pode então arguir esta causa extintiva da punibilidade e pedir com isso o trancamento da ação penal. Meus amigos, nós estamos chegando ao fim e há algumas questões que me parecem importantes de nós tratarmos, ainda que resumidamente, e talvez a mais importante delas seja uma questão que o Joaquim nos trouxe numa outra aula, que é a de saber se é possível impetrar habeas corpus contra o indeferimento de liminar. Essa é uma verdadeira tormenta por parte dos advogados, uma verdadeira pedra no caminho da própria realização da justiça. O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento segundo o qual não cabe a impetração de habeas corpus quando se tratar de indeferimento de liminar. Isso é, eu não posso impetrar habeas corpus contra o indeferimento de liminar. No meu modo de ver, o Supremo Tribunal Federal, neste caso, ele amesquinhou, ele diminuiu a garantia do habeas corpus. Isso que eu estou dizendo aqui, já disse da tribuna do Supremo Tribunal Federal. Quem primeiro ergueu a sua voz para falar sobre esse tema no Supremo Tribunal Federal foi o ministro Marco Aurélio. A ideia que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal é a de que, se você impetra um habeas corpus contra o indeferimento da liminar, pode haver uma supressão de instância. Pode haver também que o Supremo conceda liminar, mas o Tribunal Inferior negue a ordem e haveria uma espécie de inversão na hierarquia judiciária. Com o devido respeito, as coisas me parecem mal colocadas. Em primeiro lugar, porque o âmbito de cognição para o deferimento ou indeferimento de uma liminar é um. Quando o tribunal decide o mérito do pedido propriamente dito, o seu âmbito de cognição é outro. Então pode acontecer perfeitamente de o tribunal, de o relator indeferir a liminar, o Superior Tribunal de Justiça conceder a liminar e depois, no juízo do mérito, o Tribunal de Justiça denegar a ordem. Isso não significa que houve
qualquer inversão, qualquer rompimento com a hierarquia. Porque uma coisa é o julgamento da liminar com âmbito cognitivo próprio, outra coisa bem diferente é o julgamento do mérito. Mas há mais um argumento. Nós examinamos em todas essas aulas que o tribunal pode conceder habeas corpus de ofício. E se o tribunal pode conceder habeas corpus de ofício, se o habeas corpus não exige pré-questionamento, nada impede, num processo que tem uma característica sumária, num processo que se desveste de todo formalismo, que o tribunal conceda liminar quando a ilegalidade for patente. É, aliás, meus amigos, o que o Supremo Tribunal Federal tem feito, sem exceção, por todos os seus ministros, como diz o eminente ministro Gilmar Mendes, no seu curso de Direito Constitucional. E nesta obra, o ministro aponta, no julgamento do habeas corpus 85-185, para o fato de que se opera um julgamento de distinção, caso a caso. Se a ilegalidade é patente, o tribunal, como ocorreu recentemente num caso de habeas corpus rumoroso, o tribunal pode e deve coartar, jugular, afastar a ilegalidade, porque o objetivo maior do habeas corpus não é outro senão o de proteger a liberdade individual. Aqui não estão em jogo purismos acadêmicos, aqui não está em jogo perfeccionismo mirabolante doutrinário, aqui está em jogo a liberdade do cidadão brasileiro, do cidadão estrangeiro, seja ele negro, seja ele branco, seja ele de que origem for. A vocação suprema do habeas corpus é, como eu disse, a de proteger a liberdade. Nesta súmula 691, o habeas corpus, que tem a missão constitucional de garantir a liberdade, ele ficou diminuído. Mas a impressão que nós temos é que gradativamente o Supremo Tribunal Federal vem rompendo com as amarras que a súmula 691 representa, e os advogados cada vez mais têm impetrado habeas corpus contra o indeferimento de liminares para se garantir com isso uma coisa que é a mais importante, a realização de justiça, para que nós possamos viver numa sociedade melhor, mais fraterna e, com certeza, com uma justiça substantiva, atuante, presente e longe de formalismos. Muito obrigado por vocês terem acompanhado este programa. Se você quiser mandar alguma pergunta para o nosso programa, mande para o nosso e-mail saberdireito@stf.gov.br. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação e até a próxima.